Mulher, Virtude e Fé. Um oferecimento Cargolift. Olá, queridos. Olá, queridas. Sejam muito bem-vindos à nossa programação. É uma alegria ter você conosco. Muito obrigada pela escolha. A gente vai fazer a conversa valer a pena, não é, Conceição? Verdade, Mirtz. É um prazer estar aqui, Mirtz. É um prazer ter você conosco. Esse programa é realmente gostoso, porque as pautas são bem interessantes. Espero que você se agrade e passe um bom tempo com a gente. Hoje a nossa pauta é sobre orgulho, né? Porque o orgulho mexe com a nossa maneira de viver. Os nossos assuntos sempre são pautados. Onde é que mexe isso com o fato de Sim. a maneira de nós vivemos e o fato de sermos cristãos e tudo mais, né? A nossa vida diária, né? É. E ele eu acho que é uma emoção, né? É uma coisa que está lá no nosso interior, né? Mas que ela mexe com atitudes exteriores nossas. Sim. O orgulho mexe com o nosso posicionamento a respeito de quase tudo. Como eu vou julgar uma coisa depende se eu sou orgulhosa ou não, não é Sim, isso, né? sim. Não é bem isso. Então, o orgulho é um conhecimento, porque não é à toa que você fica orgulhoso. É um conhecimento acumulado ao longo do tempo. Tem que ter um motivo para você se sentir orgulhoso, né? Mas é assim, é um acúmulo, às vezes, de informação, de determinado aspecto, que faz com que você pense que você está tudo certo É melhor que os e o outros. outro errado. E você é melhor que os outros, é bem Sim. isso, né? Ele tem a ver com outras coisas que são nomes assim bem feinhos também, que é arrogância, Sim. altivez, presunção, Sim. soberba, prepotência, né? Enfim. E a gente, como cristão, pergunta, será que isso é pecado? Né, Conceição? Que a gente sabe que é pecado, né? Que a gente sabe que isso daí, a gente sabe onde começou isso aí, né? No Jardim do Éden. Então, queridos, começou com aquele que caiu já, né? Ali Com o aquele que orgulhoso, o nós orgulhoso sabemos o caiu maior também. orgulho de onde veio, né? A fonte do Mas orgulho. a Bíblia nos ajuda a viver melhor, a derrubar talvez Essas barreiras, essas né? coisas de orgulho e tudo. E ela conta histórias e a gente vai aproveitar e passear por Sim. algumas delas, porque é muito interessante para você saber. A primeira história assim, que eu peguei, e essa é muito significativa, é a de Nabucodonosor. Sim. Né? Porque, gente, ele era também o máximo. Se né? achava o máximo. Se isso achava, mesmo. não tinha. Ele governou eu acho que no século VI antes de Cristo. No século VI antes de Cristo. É claro que ele era governador da Babilônia. Sim. A Babilônia Muitas riquezas. era cheia de riqueza, né? Sim. Era um oásis plantado no meio do deserto. Né? Sim. É igual Dubai hoje. Igual a Dubai. Né? Quando você, na proporção e para a época, né? Sim. Tanto é que quando a gente estuda história, dizem que uma das sete maravilhas do mundo antigo eram os jardins Da Babilônia, Sim. os jardins suspensos da Babilônia. O palácio que ele tinha, diz que foi construído para a esposa. Sim. Uau, né? Porque era imenso. Se a gente pensar o que cercava esse palácio, muralhas de mais de 100 metros de altura, Sim. e diz que a largura dessas muralhas da cidade cabiam 4 carruagens colocadas uma ao lado da outra, né? Sim. Isso é uma pedra de tropeço na vida dele, né? E sabe, queridos, diz que a cidade da Babilônia na época tinha mais de 2 milhões de habitantes. Enfim, um lugar cheio de palácios, de templos, terraços maravilhosos. A vista devia ser maravilhosa, né? Sim. Ele vivendo isso durante 43 anos. Sim. Não dá para se achar? Estava se sentindo o máximo. Né? O melhor. Eu construí tudo isso. E era Sim. o que ele falou que nós vamos ver. Sim. Porque a gente está falando de riqueza, está falando de poder, Sim. de realeza, de ser servido, né? Mas também tinha profeta naquele tempo que veio Sim. dar um alerta para ele. Eu vou ler o texto bíblico, aí a Conceição já comenta. Em Daniel 4, 25 diz assim, Deus falando a respeito de Nabucodonosor. Tu serás expulso do meio dos homens
e viverás como animal selvagem. Comerás capim como os boi, te molharás com o orvalho do céu. Passarão 7 tempos até que admitas que o Altíssimo domina sobre os reinos dos homens e os dá a quem quiser. Esse é o governo de Deus, né? É. E o homem normalmente, tomando essa palavra para nós hoje, a Babilônia, para nós como cristãos, a gente vê a Babilônia, tudo aquilo que não condiz com o reino de Deus hoje. Então, às vezes, as riquezas, o que atrai o homem... Na verdade, é o poderio que Sim. pensam que tem e achando que não é de achando Deus, que né? Isso, É bem não isso. reconhecem a fonte. É. Então, a Babilônia de hoje é a mesma coisa. Igualzinho. As riquezas, a corrida atrás do ouro. Hoje a gente vê muito na teologia da prosperidade. Então, você fala, esse tempo é o tempo de Nabucodonosor. Houve essa correção de Deus, mostrando para ele de onde vêm todas as coisas. Mas, trazendo essa palavra para hoje... Nós aplicamos ela no nosso dia a dia. Não, e inclusive a aplicamos no momento que nós vivemos em nosso país. Sim. Porque hoje nós temos no comando do país homens que se acham mais poderosos do que o próprio Deus. Sim. Né? Tomando decisões e tudo mais. Sim. Um poder, porque nós somos regidos por poderes, devemos obedecer Sim. poderes. Mas o poder humano tem limites. Tem limites. E esse reconhecimento da fonte, Mirtes, é importante a gente falar sobre isso no nosso tempo atual. Porque quando você reconhece a fonte, não tem orgulho que resista, né? Então, o orgulho é uma coisa natural do ser humano. Faz parte, né? Mas Deus vem quebrar isso falando para Nabucodonosor, agora você vai passar por certas dificuldades para você saber reconhecer quem é quem, né? Quem te deu tudo isso. Quem é quem. Quem é quem. E hoje nós vemos isso acontecer no nosso dia a dia. Então, a nossa esperança é que isso aconteça. Sim, que justamente venha uma intervenção divina para sim. colocar as coisas no lugar. Porque você pode pensar, mas será que era orgulho mesmo de Nabucodonosor? Eu vou ler o texto bíblico para você. Sim. Daniel 4, no 29 e 30, diz assim: 12 meses depois, quando o rei estava andando no terraço do Palácio Real da Babilônia, ele disse: acaso não é esta a grande Babilônia que eu construí como capital do meu reino, com o meu enorme poder e para a glória da minha majestade? Uau. Esse é um tipo de Satanás, né? O governo do mundo, o Aion, né? Esse sistema que a gente fala que é o sistema que traz o orgulho. Tanto é que o inimigo chega a falar, deseja ser adorado. Esse é o princípio de Satanás. O homem orgulho que chega, vem da fonte que é Satanás. Você quer orgulho, né? maior que... Olha tudo que eu construí com o meu poder para minha glória. Né? E Isso para é minha glória. É e para minha glória. É verdade. Né? Então, e vem uma punição daquela, porque eu já tinha lido a punição que Deus ia fazer. Porque o livro de Provérbios 16:5 diz assim: o Senhor detesta os orgulhosos de coração. Sim. Nós estamos falando esse assunto porque realmente Deus se desagrada desse tipo de coisa. O conquistar, Mirtes, o enriquecer, o conquistar, construir riquezas, palácios, isso, o dinheiro ele é neutro, a riqueza ele é neutra. Em si só não tem problema. O problema é essa palavra que ele falou e que muitos dizem hoje. Eu construí, eu fiz mim, com a minha força, com o meu poder, sim, do meu jeito. Para o meu usufruto, não é? Só vê a si próprio se orgulhando mesmo daquilo que porque fez. Porque o orgulho vai contrariar todos os aspectos do evangelho que nós vivemos. Todos, com certeza. Né? E outra coisa, ele não é simples de ser detectado, porque você acha normal, parece normal para a pessoa, né? Mas eu sei disso, eu sei, então parece normal. Né? Tanto é que vá perguntar para uma pessoa assim, você é orgulhosa? O que ela diz? Não, de forma nenhuma. Não sou. Só que o orgulho ele é perceptível, né, Mirtes? Por exemplo, claro, é disso que a gente vai falar. Eu começo a ler muito a palavra de Deus, começo a ser muito usada na pregação do evangelho, e você começa, Mirtes,
a achar que é você, eu vou te ensinar isso, eu vou te ensinar aquilo, eu vou, eu. Quando o eu começa a aparecer muito, é sinal de orgulho. Então, é um ponto para a gente prestar um pouco de atenção e para a gente checar a si mesmo. Se você está falando, eu vou te ensinar, você está se vendo como fonte. E sabe qual é uma característica boa de você perceber e notar isso, até no que a Conceição acabou de falar, é porque um dos aspectos comuns do orgulho é o ceticismo. Sim. Então, eu vou falar, ceticismo é você duvidar de outra possibilidade ou duvidar que pode ser de outra maneira. Você então, sabe que nem fazer a melhor. Conceição disse, eu sei a Bíblia, tá? Então, quando eu ouço, às vezes, ela falando alguma coisa da Bíblia, eu que acho que eu sei tudo sobre a Bíblia, eu sou cética, eu digo, né? Pode vir alguma coisa boa de Cesareia? Pode de Nazaré? Pode vir alguma coisa sabe? boa? Acha que você sabe tudo, não é? Sabe? Então, e o ceticismo, de alguma forma, ele vai negar a possibilidade de outro aprendizado. Algo novo, né? Algo novo. Eu sei tudo sobre a Bíblia. Tudo do jeito que eu entendi, sei mais que a Conceição, sei tudo. De repente, quando alguma coisa é colocada, verdadeira revelação, eu estou fechada. Eu estou fechada para isso. Afinal de contas, eu sei tudo. Para que eu vou... Deus fala comigo, né? Então, eu não acredito que ele fala com a Mirtz. Isso é orgulho. Né? Ele reduz, ele tem esse reducionismo de duas únicas coisas. Ele cega, né? Mirtz. Ou certo ou errado. O orgulhoso não se abre para uma terceira possibilidade. Sim, ele cega. Né? Ele fica ele cego. É muito assim, né? Então, e também é aquela assim, na linguagem comum nossa, nós dizemos assim, não dar o braço a torcer. Sim. Né? Não admitir a mínima... Mas será, gente? Eu já li esse texto bíblico tantas vezes. Será que não é... Será que pode ser diferente do que eu penso? Essa é uma possibilidade que não aparece na cabeça do orgulhoso. Não, ele sabe tudo, ele é o melhor. É assim e pronto. Ele é o melhor. Ele ensina, né? O restante é como aquilo que a gente sempre fala, às vezes, na rádio, que Deus odeia a obra do nicolaíta, que é aquele que se coloca acima do laicado, né? E todos têm que obedecer à sua voz. Como assim? Eu sou profeta e vocês vão ter que me ouvir e vão fazer aquilo que eu falo, porque eu sei tudo. Então, isso é perigoso, sabe, Mirtz? Porque o Espírito Santo precisa ter liberdade de ministrar na minha vida, na tua vida. E o orgulho nos cega disso, de estar aberto para o novo, para aquilo que Deus quer fazer. E a gente pegou um exemplo aqui dentro de ministério, talvez, mas vamos pegar dentro de casa, dentro da família. Vamos pegar um casal de marido e mulher orgulhosos. Sim. Gente, o que é que vai sobrar em termos de harmonia? Uma família onde marido e mulher são orgulhosos. Sim, os filhos também serão, né? Provavelmente. E quem vai ceder? Porque o orgulhoso... Né, não cede. Quando alguém não cede, como é que ficam as coisas? Essa né? questão do orgulho, Mirtz, é gostoso a gente falar, porque o orgulhoso, tudo que ele possui, seja o que for, seja essa mesinha, ela é a melhor mesa, entendeu? A minha já não é tão boa quanto a do orgulhoso. Tudo que ele possui, ele valoriza muito. Né? Ainda que não tenha tão grande valor, para o orgulhoso, aquilo é o melhor. Então, é gostoso a gente detectar isso na nossa personalidade, porque todos nós temos esse perigo de nos orgulharmos risco. de algum ponto da nossa vida. E para nós que somos cristãos, a última coisa que a gente quer é que a punição não seja nem um décimo do que foi a de Nabucodonosor. Né? Quando Deus tem aqui vir e nos corrigir desta maneira. Sim. Eu vou chamar um intervalo bem pequeno e a gente volta já para fechar essa conversa. No mundo em constante transformação, nos posicionamos com a ética e a integridade. Alicerces para promover a justiça. Propomos o equilíbrio onde prosperidade e integridade caminham em conjunto, contribuindo para um mundo mais justo. Fortalecemos laços, conectamos propósitos, contribuímos com sua cultura. Juntos impulsionamos o desenvolvimento de negócios e relações éticas. Aqui a ética é nosso guia, a coragem, nosso caminho.
Estamos de volta e nós estamos conversando sobre orgulho e realmente nos permitindo olhar as consequências dele para não deixar que Deus precise intervir, Sim. porque Deus abomina o orgulhoso, ele dá honra ao humilde, Sim. né? Mas ele realmente vai quebrar o orgulhoso. Então vamos para mais alguma coisa contida na Bíblia para a gente aprender. Lá no livro de Atos está escrito assim: no dia designado, Atos 12, 21. Atos 12, 21. No dia designado, Herodes, vestido de trajes reais, sentou-se no trono e passou a dirigir-lhes a palavra. E o povo exclamava: é a voz de um Deus e não de um homem. No mesmo instante, o anjo do Senhor o feriu, porque ele não deu glória a Deus e, comido por vermes, morreu. Sim. Conceição, o senhor já tinha dito que a do do Nabucodonosor era horrorosa, Terrível, mas né? foram 7 anos que Sim. deu tempo, né? Sim. Imagine agora de Herodes, onde Fulminante. até o povo dizia assim, gente, Esse é um rei. é um Deus, É um Deus. é um Deus, sabe? Deus realmente vai ter que quebrar alguma coisa. Sim. No caso de Nabucodonosor, deu tempo, porque foram 7 anos. Sim. E a minha mãe costumava dizer isso. Às vezes eu dizia assim para ela, nossa, mas só foi 1 ano Sim. de problema, né? E os outros anos são bons. Ela dizia, você não sabe o que é 1 ano de problema. Sim. Sabe, os 5, 6 de estar tudo bem às vezes, né? Sim, e o ser humano tem essa tendência de não se lembrar tanto das... Por exemplo, 6 anos do bem, você esquece com muita facilidade. No primeiro 6 meses de sofrimento, mas né? o primeiro o de sofrimento, o ser humano tem uma tendência de Sim. se autoflagelar com o sofrimento. E guardar, Sim, né? guardar mais. Então, agora, Daniel 4,37 diz que no epitáfio de Nabucodonosor estava escrito assim, Deus tem poder para humilhar aqueles que vivem na arrogância. Ele viveu isso, né? Aprendeu, Ele experimentou aprendeu isso. a lição. Sim, aprendeu a ele lição. experimentou. Sabe? E aí, na do rei, nós vemos discípulos, grandes homens de Deus, que chegavam em determinadas cidades e eles eram dito, esse é. Ele falou, não, eu não sou nada. Cristo é Sim. tudo, Deus é tudo. Então, quer dizer, ele poderia ter dito, Herodes podia ter reconhecido o Criador, Sim, mas porque, ele realmente quis, se sabe orgulhou. porque, sabe, e isso é tão fácil de acontecer, querido, porque quando verdadeiramente sinais, maravilhas estão acompanhando aquele que serve ao Senhor, ele pode se começar a se perder, achar, né? sim. Ele pode se perder nesse Sim. tempo e, de repente, deixa de ser o Senhor operando sinais e maravilhas Sim. e a pessoa começa a chamar a si, A glória para si né? mesmo. A sim. glória que é total de Deus. Mas, né? Mirtes, isso quando acontece, voltamos ao ministério, você perde a unção. Fica visível, né? A pessoa que é orgulhosa, ela não sente. Ela tá no ápice, achando que ela está acontecendo, as coisas estão acontecendo comigo, eu faço isso, eu faço aquilo. Mas a gente, quem tem o Espírito, sente que a pessoa perdeu a unção, que ela está naquela força, sabe aquela força dela mesma que nada muda? Né? Dá aquela sensação de que está tudo bem, mas não vê os milagres de Deus. E eu acho que em termos de ministério, aquilo que está lá em 2 Timóteo, está valendo 2 Timóteo 3, 1 e 2, diz assim, nos últimos dias sobrevirão tempos terríveis. Os homens serão egoístas, Sim. avarentos, presunçosos, arrogantes, sabe? Então, são coisas... Amantes de si mesmo. Amantes de si mesmo. São Sim. coisas que vão pegar em todas as áreas, né? E a palavra vem, Mirtes, como um alerta para nós. Nós não estamos aqui falando de nada pessoal. Estamos falando de nós mesmos. Porque esse cuidado, esse amor de Deus, a palavra traz para nós luz, para nós detectarmos onde que nós estamos e o que estamos fazendo, se estamos reconhecendo a glória de Deus. A palavra de Deus diz que o orgulho precede a queda. A ruína. Né? E hoje a gente vê aqueles trabalhando para o Senhor, a gente volta a falar de ministério, principalmente grupos de louvores, né? Sim. Grupos de louvores que começam de maneira maravilhosa, uma unção onde a gente vê o agir de Deus, Sim. as coisas vão mudando de tal Sim. maneira que aí
3, 4 anos depois, num curto espaço de tempo, Sim. você vê isso completamente destruído, porque as pessoas começam a trazer para si, para eles mesmos, toda a Sim. glória, toda, né? Sim, isso é o maior problema hoje. E você sabe, você falou assim que as pessoas detectam. Eu acho que sim mesmo, sabe Sim, por a quê, gente sente Conceição? no espírito. Eu falando nisso, eu me lembrei a primeira vez que eu vi, porque a gente gosta também, a gente tem preferências, né? A gente, quando vem uma equipe de louvor, você sempre diz, hoje o louvor vai ser feito por fulano. A alma se alegra, né? Alegra, faz mais o seu estilo, porque estilo é estilo, não existe crítica à qualidade do louvor, tudo louva a Deus, mas aquece. Eu me lembro que quando eu ouvi, e é alguém que eu gostava muito que eu ouvi, você quase no local onde estava acontecendo aquela adoração, você quase não conseguia parar em pé, você sentia A a presença presença de de Deus, você Deus. sentia a A unção. unção, Foi. sim. E anos depois, quando o mesmo grupo de louvor veio se apresentar, que a gente foi, existia até uma dúvida, será que eu que mudei ou eles que mudaram? Porque não tinha mais nada daquilo. Sim. E para um deles, eu até perguntei assim de maneira, eu falei, olha, porque eu sigo, gosto e tô, Sim. né? Mas eu vi sinais acompanhavam. Acompanha os Por que que creem, isso sim. deixou de acontecer Perde a com unção, vocês? Mirtes. Sim. Aí a pessoa, assim, humildemente até, eu achei que foi humilde em confessar, dizer assim, eu já comecei a me perguntar sobre isso. Sim. Eu já comecei a perguntar, a olhar, a ver. Então, pelo menos havia uma esperança que a De pessoa buscar de estava... volta o primeiro amor, a unção, algumas né? coisas assim, Porque, né? Mirtes, se não houver a unção, as coisas não acontecem. Por exemplo, o avivamento que nós esperamos, o avivamento. O que é o avivamento? O avivamento é o espírito cheio, o meu espírito cheio, o teu espírito cheio. Nós nos reunimos, um contagia o outro com a unção que nos ensina todas as coisas. Se não houver isso, é puramente emoção da alma, né? E sabe, hoje a gente vê em termos de ministérios, né? Pessoas tomando o lugar de Deus, e o engano é dos dois lados, não é só o da pessoa que se usurpa, a que o segue também o coloca no lugar de Deus, Sim. né? A gente precisa Ao invés sempre... dela buscar Deus, tudo... sabe quando começa e a pessoa deve perceber? É assim, né? É igual até no caso, depois a gente vai falar, talvez dê tempo de falar um pouco sobre isso, mas a pessoa diz assim, eu marquei um tempo com o pastor tal, porque eu quero que ele ore por mim, eu quero repartir isso que eu estou sentindo. Aí ele vai até a igreja, o pastor manda o líder, o líder que é um líder que está lá fazendo um trabalho voluntário por amor a Deus, cheio do Espírito Santo, chega para te atender e você diz não. Se não for o pastor tal, eu não quero. Você vê, esse é o maior problema, porque quem abençoa é Deus. Não é a minha oração que tem poder, mas é o Deus Todo-Poderoso que eu sirvo, que pode fazer muito por você. Então, a oração é bem-vinda. E o ensinamento, compartilhar é bem-vindo, né, Mirtes? Isso é uma das coisas que o orgulho faz, né? Você querer direcionar também de quem você quer receber. Porque eu digo, está funcionando dos dois lados, né? E assim, sabe, orgulho sempre vai trazer confusão. Não tem como você esperar alguma coisa, resultado de orgulho. Traz a né? ruína. Coisa Quando boa. a gente detecta, Mirtes, por exemplo, não é nossa função, a não ser que fomos profetas de Deus, enviados por Deus para corrigir. Caso contrário, nós devemos orar. Por exemplo, você vai ver, você sente que perdeu a unção, você sente que está com orgulho, você começa a orar. Senhor, ser misericordioso. A função da igreja é orar. Porque, normalmente, se você chega e fala que a pessoa é orgulhosa, a pessoa se ofende. Esse é o problema, você admitir. Sim, não você enxerga. admitir. O orgulhoso, pelo simples fato dele ser orgulhoso, ele não vai Ele não admitir. enxerga, ele não vai admite. admitir, né? Sim. E aí se diz assim, às vezes, mas eu vou sondar. Será que eu sou orgulhoso? Tem algumas coisinhas. Primeiro, se você se acha melhor do que muitas pessoas, certamente você é orgulhoso. Sim, é orgulho. Sabe? Porque eu posso ser, sim, melhor que a Conceição em alguma coisa, tá? Ela pode ser melhor do que eu em outras, né? Que são coisas.
quando nós falamos de igreja, são justamente essas coisas que vai dar a excelência, a qualidade da igreja. Da igreja. E você, mesmo suas virtudes e as minhas virtudes, é para o corpo Pra de servir o Cristo, outro, para servir claro. o outro. O E benefício também não é meu. eu não sou a fonte. Então, não tenho motivo de me orgulhar. Porque se eu reconheço que a fonte é Deus, eu não tenho orgulho. E o benefício não é meu, né? Sim. O benefício daquele dom Você só é um canal, não né? Não é Sim, meu, né? sim. E sabe também, coisa que mostra que você é orgulhoso, quando você se acha digno de ser elogiado ou de receber alguma coisa por aquilo que você fez. Sim, né? essa semana eu vi, achei lindo. Acho que foi o pastor Manfred que postou, que toda a glória que vem para o lado humano, que não glorifica a Deus, é vanglória. Então, quer dizer, se ele você pegou bem se você está se orgulhando explicar do de quê? vanglória, É vã. né? A glória humana, o mérito humano, as pessoas te acharem. Isso é uma pedra de tropeço. Quando você começa a receber muito elogio, você que é um servo de Deus, um homem de Deus, uma mulher de Deus, quando você começa a receber muito elogio, fique alerta, porque é uma pedra de tropeço no teu pé, para você se orgulhar. Não permita são que isso momentos, aconteça. né? Porque eu Sim. digo assim, é muito bom que isso aconteça. Nós até precisamos. Eu não posso vir aqui, até nós como programa, tá? Que fazemos, chega na tua casa, chega em casa... Se a gente não tiver retorno nenhum, nós sempre vamos ficar falando assim, né? Sim. Mas dá glória a será Deus, né, Mirtz? A glória a Deus. A alegria é nossa para o quê? Para melhorar mais, para buscar mais, para dar mais graças a Deus. Então, tem alguma coisa que nos traz alegria, assim, numa medida, digamos assim, razoável, necessária, animadora, sabe? Até. E basta, sabe? Sim. E basta, sabe? Porque a Bíblia mostra heróis bíblicos, tem histórias, do jeito que a gente falou de Herodes, Nabucodonosor, Saul, escolhido de Deus. Sim. Caiu por que caiu Saul? Caiu por orgulho. Sim, né? ele temeu diante dos homens que o seguiam e queria mostrar, né, Sabe? algo dele, não existia. Tudo que ele tem, ele tinha E você vai me dizer assim, mas Deus não o advertiu várias e várias vezes. O orgulhoso é resistente também. E é né? isso que eu gostaria de deixar, Mirtz, para a gente não ter essa preocupação, fulano é orgulhoso, ou isso... Deus trata com orgulho os filhos de Deus. Certamente Ele vai tratar. Vai tratar, sabe? Então, uma coisa importante você saber. Se você é orgulhoso, isso está te roubando a capacidade de você enxergar as coisas como um todo, com outras possibilidades. Afeta você, tua casa, sua família, sabe? De repente, aquilo que... Porque o orgulho está na tua mente, está no teu interior. Paulo dá uma orientação bem legal. Paulo diz assim, 2 Coríntios 10, começando no 5. Destruímos raciocínios e toda arrogância que se ergue contra o conhecimento de Deus, levando cativo o nosso pensamento para que obedeça a Cristo. Sim, é isso. É uma, Esse boa é o grande maneira, segredo. é uma boa maneira de a gente encerrar essa conversa, você pregando esse versículo aí na porta da sua geladeira, lendo sempre que possível, né? A gente agradece muito a tua companhia e te convida para estar conosco num próximo programa. Deus te abençoe. Mulher, Virtude e Fé. Um oferecimento Cargolift.